Eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos em Marcos, apenas um pequeno versículo, Marcos capítulo 2 e o versículo de número 5, que diz assim: Filho, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. A Bíblia conta para nós, irmãos, que Jesus ele estava indo para uma cidade onde ele já havia dito aos seus discípulos: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus mostra aos seus discípulos que o compromisso dele era em pregar a palavra. Eu posso dizer para os irmãos na cidade de Rondonópolis que nós estamos aqui como Jesus. Para isso eu vim, para cuidar da obra, para pregar a palavra de Deus. Estamos aqui para anunciar o Evangelho. É esse 100% a direção que nós recebemos para estar aqui, atender a obra, cuidar da palavra de Deus. E aqui pregar a palavra de Deus. Como Jesus falou, vamos às outras aldeias, vilarejos, cidades, que eu vim para pregar o Evangelho. Meu Pai me enviou a pregar, a anunciar, trazer a liberdade o que estava preso, o que estava amarrado. Eu vou desamarrar o que estava possuído até mesmo de espíritos ruins. Ele vai libertar. Os que estavam enfermos eu vou curar. E Jesus entra nesta cidade, irmãos, e eu acho ali em Cafarnaum, Jesus entrou nessa cidade e algo interessante aconteceu. O lugar em que Jesus entrou, na casa que ele estava para pregar o Evangelho, lotou, irmãos, mas lotou de gente. Teve gente por cima de gente. Nas portas já não cabia mais, era gente para fora. Uma multidão para ouvir Jesus. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Durante essa multidão, durante este culto, durante esta reunião, esta pregação que Jesus está fazendo em Cafarnaum, nesta casa, aquela multidão espremida, apertada, ouvindo o Evangelho, alguém, como muitos trouxeram enfermos para serem curados, sabendo que Jesus curava, e os amigos trouxeram um homem numa cama. Amigos trouxeram o homem. Eu creio que no mínimo 4 amigos. Eu creio que no mínimo 4. Um pegou em cada ponta e ajudou aquele homem. Ajudou a levar a cama daquele homem que estava ali para morrer. Paralítico, ele ia morrer naquela cama. Não tinha mais para ele, eu acredito, solução, saída. Era uma enfermidade que estava ali para levá-lo mesmo para a eternidade. E esses amigos, não encontrando um espaço para ir até diante, lá dentro da casa e colocar a cama diante de Jesus, eles tiveram aquela ideia brilhante que alguns dizem, pregadores do telhado. Eles tiveram a ideia de subir pelo telhado. Antes de subir pelo telhado, que é o caminho muito mais difícil, eu acredito que eles insistiram para alguém deixar eles passar. Eles tentaram furar os bloqueios de muitas formas. Tentaram e tentaram, mas não se abriu brecha para eles passar. Alguém poderia desistir e dizer assim: não tem como passar, como é que a gente vai chegar lá com essa cama? Ele está pesado, viu? Já estou cansado. Vamos sair daqui, vamos voltar embora. Ou vamos esperar até o anoitecer, até a multidão ir embora. Vamos fazer alguma coisa. Mas eles tiveram essa ideia. Vamos insistir. Aleluia. Vamos insistir. Vamos subir pelo telhado. Tiramos ali de cima as palhas, as telhas. Não sei do que tipo essa casa era coberta. Amarramos o leito. E vamos descendo ele pela corda até a presença de Jesus. Vamos descendo ele pela corda bem na frente. Vamos calcular aí mais ou menos onde Jesus está. Tiramos a telha e descemos a cama. E assim o fizeram.
Subiram aquele homem em cima do telhado. Irmãos, andar em cima de telhado, eu já andei muito em cima de telhado, é perigoso. Andar em cima de telhado é perigoso, meu irmão. É um risco que você está correndo. Corria um risco de todos eles caírem e também irem parar numa cama. Irem parar numa cama, numa cadeira de rodas para nós hoje em dia. Mas eles assumiram o risco, eles eram amigos de verdade. Assumiram o risco para salvar a vida daquele amigo deles, para que Jesus curasse o amigo deles. E eles descem aquela cama. Jesus fica maravilhado de ver a fé desses homens. Jesus começa a olhar o telhado, arranca a telha daqui e dali, aquela cama descendo. Você consegue imaginar a cena? Dentro de uma casa, de repente uma cama descendo do telhado. Que coisa gloriosa, né, irmãos? A fé desses homens. E essa cama vem descendo e chega até diante do Mestre, diante do Senhor. E aí Jesus olha para eles e, não podendo se aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. O que Jesus viu? A fé deles. A fé dos amigos deste paralítico. Jesus ficou tão maravilhado com a fé deles que Jesus olhou para aquele moço e perguntou: filho, e falou, né? Filho, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Aqui, irmãos, entra algo glorioso. Pensa comigo, a multidão estava ali, viu tudo isso acontecer, e quando Jesus falou, perdoados estão os teus pecados. Eu acredito, olhando numa visão nossa hoje em dia, de fora de cena, a gente consegue enxergar todo o cenário. Quem foi lá foi para ouvir Jesus pregar. Não dá a entender que quem deixou sua casa, quem tirou 1 hora, 2 horas, não sei, meio-dia, para ir lá, não queria ouvir a palavra de Jesus, não era ouvinte do evangelho que estava sendo anunciado, da pregação de Cristo. Mas quando Jesus falou, perdoados estão os teus pecados para os paralíticos, olha aqui o que aconteceu. Alguns dos escribas arrazoavam em seus corações, diziam em seus corações: por que diz este assim blasfêmias? Vejam que eles eram ouvintes, mas com o coração não preparado. O coração deles não estava preparado para ouvir o evangelho. Eles não tiveram a aceitação de Jesus como Senhor. Por causa desta murmuração, blasfêmias era motivo de ser apedrejado. Então eles começaram a dizer em seu coração: esse Jesus aí está blasfemando. O que eu aprendo com isso? Nem todos que estão ali ouvindo, nem todos que estão na reunião, nem todos que estão naquela sala, naquele lugar, naquele momento, meus irmãos, nem todos aqueles estão preparados para ouvir o que Jesus tem a dizer. Nem todos aqueles que estão ali, neste momento, você que está me ouvindo aí agora, você vai ver muitas multidões ouvindo a Jesus na igreja, multidões nos congressos, mas nem sempre todos dessa multidão querem ouvir o que Jesus tem para dizer. Do meio dessas multidões tem os corações murmuradores. Do meio dessa multidão tem aqueles que vão sair reclamando da mensagem, reclamando do pregador, falando mal da palavra que eles ouviram. O homem estava ali, um paralítico, pronto para ser curado, para receber um milagre. E Jesus perdoou os pecados deles, mas os escribas, que eram considerados inteligentes, não estavam ali
aceitando a pregação de Jesus, aceitando a palavra. Então, irmãos, cuidado com multidão. Cuidado com multidão. Multidão engana. Quem vê multidão pensa, não, aqui é a maravilha, é a multidão que está aí. Multidão não é sinal de que é bom. Maravilha, reunir uma multidão. Mas no meio da multidão tem muita gente que não recebe a palavra, que é murmurador. Eu já convivi no meio de multidão, ouvindo palavra, e quando a gente saíam muitos deles reclamando, falando mal do pregador. Esse pregador não é tudo isso não. Será que ele vive tudo isso que ele prega? Será que ele... Então essas murmurações aconteceram aqui. Se aconteceu com Jesus quando estava pregando, já pensou com a gente? Já pensou eu e você que somos limitados? Eu falo limitado, pouco conhecimento, pouca memória. Estamos tentando melhorar cada dia, pedindo a Deus que nos dê mensagem, que nos dê palavra, que nos revele uma palavra para o coração da igreja. Mas, irmãos, não adianta querer agradar todos, não. Os murmuradores estão aí. Os que não aceitam a palavra estão no nosso meio. Vai ser assim até o fim. Estou pregando. Alguém está aceitando, está derramando lágrima. Essa palavra está comovendo. Mas tem aquele que está no seu coração vomitando tudo aquilo que está se alimentando. Que a palavra é alimento. Tem alguém no meio da multidão colocando para fora. Esse Jesus aí está blasfemando. Da onde que ele tem poder para perdoar pecados? Aqui entra outro ponto glorioso. Irmão, Jesus perdoa pecados. Eu não sei qual o teu pecado, eu não sei onde você está agora, o que você está vivendo agora, mas se você reconhece o teu pecado, se você reconhece tua condição de pecador, este homem paralítico desceu ali numa forma de reconhecer que precisava da ajuda do Senhor, precisava do socorro do Senhor. Se você reconhece isso, Jesus é o único que pode perdoar os teus pecados. Jesus disse para nós perdoar os pecados dos irmãos. Então esse perdão que nós oramos e pedimos a Deus, perdoa os pecados. Lembra de Estevão? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Perdoa os pecados deles, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus na cruz, a mesma coisa. Jesus nos deu autoridade em seu nome para perdoar pecados. Mas nós oramos a Deus pedindo, Senhor, perdoa o pecado dessa pessoa. E Jesus, quando perdoou os pecados, ouviu o coração, olha, Jesus ouve o coração, viu? Ouviu o coração daqueles que estavam ali, dizendo que ele estava blasfemando, murmurando. Jesus ouviu o pensamento do coração deles, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, ou murmuravam entre eles, lhes disse assim: vocês estão achando impossível, difícil eu perdoar o pecado? Aqui é maravilhoso. Vocês acham que vocês estão reclamando de eu perdoar o pecado deles? Então eu vou fazer o seguinte, se eu levantar ele dessa cama, o que vocês vão pensar? O que vocês vão dizer? O que é mais difícil? Perdoar os pecados ou dizer para ele, levanta e anda? Aqueles homens assustados, ele disse que ia perdoar pecado, agora ele está dizendo que vai mandar este homem levantar e andar, vai curar esse paralítico, que não consegue nem andar sozinho, ele vive na cama, ele teve que ser trazido na cama, nem de arrasto conseguiram trazer ele, foi no leito. Jesus vai mandar ele levantar. Aí Jesus... Eu fico gloriado com isso, irmãos, aleluia. Jesus é maravilhoso, irmãos, perdoou os nossos pecados, e ainda diz para aquele homem, perdoa o meu e o teu pecado, e ainda disse assim, a ti te digo, levanta-te, pega a tua cama, toma o teu leito, ele está dizendo, pega a tua cama, e vai para a tua casa, aleluia, pega o teu leito, e vai para a tua casa.
aquele homem dá um pulo da cama, irmãos. Salta da cama, maravilhado, com as pernas curadas. A paralisia foi embora. Ele não era mais um paralítico. Ele pegou a sua caminha, colocou nas costas e com licença, deixa eu passar. Agora ele passou no meio da multidão, curado, com um milagre, com o perdão dos seus pecados. Os amigos, eu creio que os amigos desceram naquele telhado para não cair, e esperaram ele na porta e deram um abraço maravilhoso nele, dizendo: nós sabíamos que ia dar certo, a gente sabia que ia dar certo, que Jesus ia te curar. Aleluia, louvado seja Deus. Meu irmão, louvado seja Deus. Eu não sei qual a tua paralisia, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas se você conseguir chegar à presença de Jesus, meu irmão, se tem alguém da tua família necessitado, ou que você conhece, se você conseguir trazer ele para os pés de Jesus. Irmãos, quando o pastor na igreja, quando um pastor, dirigente de igreja, ele fala para você: convida mais alguém, convida alguém da tua família. Irmão, faça isso em nome de Jesus. Convide mesmo, traga mesmo, faça isso. Você não vai trazer ele para diante do pastor, você vai trazer ele para perante o altar de Deus, para ele receber um milagre. Faça isso. Convide um necessitado. Tem que trazer de arrasto, tem que levantar, trazer na cadeira de roda, trazer na cama, trazer doente, não sei, traz ele para a presença de Deus. Lança ele aos pés de Jesus, vocês vão se alegrar depois. Eu já levei pessoas para a igreja, irmãos, com a vida destruída, com a vida miserável, e no culto, Deus falou através da palavra, Deus usou alguém através dos dons do Espírito Santo e curou pessoas, salvou casamentos, libertou jovens de uma depressão, de uma ansiedade, porque a gente foi lá, fizemos um pequeno papel, não é nada demais, você sai de cena, mas você traz esses amigos, trouxeram e colocaram, depositaram ele diante dos pés do Senhor Jesus. Aleluia. E Jesus vem da fé. Certo dia Deus me deu uma revelação, e eu lá no Menino Deus, tem irmãos aqui, se tiver alguém lá do Menino Deus, onde eu cuidava, vai lembrar disso. Deus me deu uma revelação pelo Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, e eu falei para uma pessoa, Deus revelava uma pessoa que estava orando por uma vizinha. Eu falei assim: tem uma irmã aqui, o Senhor me revela, você orando por uma vizinha, você tentando socorrer uma vizinha, pedindo para Deus alcançar a vida dela. Essa vizinha tem uma situação muito difícil e precisa do socorro do Senhor. Aquela irmã ergueu a mão, e ela era a pessoa revelada, veio para frente, e você sabe o que aconteceu? Quando eu orava por ela, quando ela chegou à frente, ela disse assim: pastor, presbítero, aquela que está do meu lado é a minha vizinha, e eu convidei ela para estar aqui hoje. A vizinha estava do lado dela, ela havia convidado a vizinha, dizendo assim: vamos lá, vamos buscar Deus, Deus tem um socorro para você, Deus tem uma direção. Aleluia. Irmão, leva alguém para a igreja, irmão, leva alguém para os pés do Senhor, carrega alguém. Não fica ouvindo os murmuradores, não fica ouvindo no meio da multidão. Tem aqueles que vai falar mal de quem vai pregar, de quem vai anunciar o evangelho. Hoje não é ninguém de fora, hoje é o pastor de novo que vai pregar, hoje é o obreiro da casa, não vou levar ninguém não, é alguém da casa que vai pregar. Irmãos, você está levando alguém para a presença de Jesus. Será que quando é alguém da casa, Jesus não está no culto? Será que por ser irmãos conhecidos, Jesus não opera? Porque Jesus só vai operar quando vir alguém de fora, quando vir alguém que ninguém conhece. Muitas vezes é aí que mora o perigo. Vir alguém que você não conhece, não sabe o testemunho.
Aleluia, irmãos, eu sinto o Espírito Santo nessa palavra. Oh, aleluia, leva alguém para os pés do Senhor. E aquela vizinha, eu falei, vem cá receber a oração. Ela veio receber a oração e Deus alcançou a vida dela. Deus fez um milagre na vida daquela mulher, através de uma vizinha. O milagre na vida deste homem aqui, do paralítico, através dos amigos. A igreja até hoje, eu tenho essa visão, que a igreja cresceu, que a igreja chegou onde chegou hoje, que a igreja tem crescido, trabalhos são movimentados, porque irmãos traz alguém para a igreja. O convite boca a boca, ó. Hoje talvez pelo celular, liga para alguém, chama alguém, traz a igreja. Você pode ir em qualquer igreja por aí. Você pode ir nas denominações e perguntar o que fez crente chegar na igreja. Foi irmão que trouxe um visitante. Foi crente que chamou alguém. Nem sempre foi através do programa, através do rádio, nem sempre através do evangelismo, mas através de alguém. Eu conversava isso com o presbítero Tiago outro dia. Através de um irmão que chamou o vizinho veio e entregou a vida para Cristo. Uma amiga chamou a outra amiga da escola, chamou o colega de trabalho e ele se converteu. Eu tenho hoje, lá na borda do campo, famílias que estão lá, que eu conheci o primeiro que veio para a igreja, a filha veio para a igreja. Eu levei esta moça para os pés do Senhor, lá para o altar, falei para o pastor, ela quer entregar a vida para Jesus, pastor, meu pastor Antônio na época, o pastor orou por ela. Hoje eu vejo toda a família, isso já tem 18 anos mais ou menos, hoje eu vejo toda a família desta irmã servindo a Deus na igreja. Irmão que canta, que louva, canta no coral, a mãe é levita, é obreira, pai, família inteira que veio para Cristo, através de uma amiga que convidou para vir no culto. Alguém chamou, ele trouxe mais um, de repente ele se converteu e ganhou mais alguém, e é assim que a obra de Deus prossegue. Mas irmãos, Jesus está lá, Jesus está presente. Paulo fala para nós não abandonar a congregação como é costume de muitos. Leva alguém para lá, Jesus é o dono da obra. Não somos nós, não é eu, não é o pastor, dirigente, presidente, enfim. É o Senhor que é o dono dessa obra, que disse assim, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus que vai usar alguém na palavra e vai alcançar vidas. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, você que recebeu essa palavra e ouviu até aqui. Que o Senhor te abençoe grandemente.